Olá a todos, vamos falar agora, do último tópico, que é reação não direta ou núcleo composto. Vou explicar porque tem esse nome. Então a gente falou de espalhamento elástico, que é basicamente eletromagnético, espalhamento inelástico, que é quando a sonda perde energia para o núcleo e excita o núcleo. Nesse caso, a gente viu que os níveis de energia são quantizados, então a sonda só pode perder alguns valores de energia. Por quê? Porque quando você perde, você excita o núcleo e ele ganha momento angular. E o momento angular é quantizado, Vimos também transferência, Transferência vimos bem por cima, que é quando simplesmente bate na superfície, ou perde o nucleon, ou ganha o nucleon. Vamos falar agora desse tópico aqui, Reação não direta ou núcleo composto. O que é isso? Considera que eu tenho um núcleo aqui. E eu jogo qualquer partícula, qualquer sonda nela, ou um próton, ou um nêutron, ou uma partícula alfa, ou um núcleo, um nêutron, bem central, tá? Bem central a esse núcleo, tá? O que vai acontecer? Se ele tiver energia suficiente, vamos considerar primeiro que isso aqui seja a partícula alfa. Se ele tiver energia suficiente para vencer a barreira coulombiana, essa partícula alfa vai entrar e vai interagir no interior, tá, desse núcleo. Então, por isso que é chamado núcleo composto, porque o núcleo vai ser o núcleo do alvo, só que com a sonda dentro dele, tá? E nesse caso, essa reação é bem mais lenta, tá? Esse estado aqui de núcleo composto dura até 10 a menos 16 segundos. Se vocês lembrar que o espalhamento inelástico é da ordem de 10 a menos 22 segundos, Então, você tem aqui 1 milhão de vezes, Então, o núcleo composto, ele vive 1 milhão de vezes mais do que a interação do espalhamento inelástico, por exemplo, ou da reação direta, que também é da ordem de 10 a menos 22, tá? Então, o núcleo composto, ele vive muito, Em termos microscópicos, comparado com outras interações, essa interação é muito lenta, tá? E depois que ele interage, o que acontece, Pode acontecer qualquer coisa, Cada caso é um caso. O núcleo pode decair e eliminar fótons, raio gama, pode eliminar partículas alfas, nêutrons, prótons, ou até mesmo ter núcleos filhas, N1 e N2, Então pode acontecer qualquer coisa, E uma diferença principal do núcleo composto ou reação indireta, em relação a, por exemplo, espalhamento inelástico, é que o espectro de energia é contínuo, não é mais quântico, não é mais discreto. Então, temos que levar duas coisas em consideração. Primeiro, se eu jogar uma partícula alfa, por exemplo, ou um próton no núcleo, eu tenho que ser capaz de vencer a minha barreira coulombiana. A gente tem que lembrar que existe a barreira coulombiana, que é a repulsão eletrostática. É uma energia suficientemente grande para vencer, a barreira coulombiana. Então, eu vou ter aquela famosa, qual que é a energia potencial em relação à distância, Ela vai crescendo, vai ficando cada vez mais forte, porque eu estou tendo duas cargas positivas, até que eu chego a uma distância que a força nuclear domina a força eletromagnética, ela é mais forte que a força eletromagnética, E aí eu tenho isso aqui, Aquele poço potencial que a gente viu. Então, se eu tiver uma partícula carregada, eu tenho que ser capaz, de vencer essa barreira coulombiana aqui, Para quem não lembra, V igual a Q1, Q2, ou simplesmente Q ao quadrado, 4πε0, 1 sobre R, Porém, se eu tenho... se eu não jogo uma partícula carregada, eu jogo um nêutron, eu não tenho mais barreira coulombiana, Então, eu tenho outra forma, Também já falamos dela, Então, quando eu tenho um nêutron jogado contra o núcleo, eu tenho aquela forma de... não tem energia potencial nenhuma, ele não enxerga o núcleo, porque está longe. De repente, chegou perto o suficiente, tem aqui um poço potencial que prende esse nêutron, Então, se eu fizer o gráfico da seção reta em relação à energia,
de um nêutron, né? Porque o nêutron não enxerga a barreira coulombiana, é muito mais fácil trabalhar com nêutrons. O que você espera? Você espera que para qualquer energia, né, eu tenha uma chance de ter essa reação não direta, né? Ou seja, eu formar esse núcleo composto e depois ele pode decair, né? Mas esse depois, em termos nucleares, é muito tempo depois, né? Então, independente de qual energia, a gente já espera, né, que esse sigma não seja zero. É o contrário do caso lá do espalhamento inelástico, onde tem aqueles picos bem definidos. Por quê? Porque o momento angular é quantizado. Aqui não. E mais do que isso, vamos olhar aqui. Se eu tiver uma energia, vamos jogar um nêutron com uma energia aqui de, sei lá, 0,1 MeV, que seja, qualquer energia, não importa muito, né? O que você espera, né? Se você aproximar muito, ou esse nêutron é absorvido, e aí ele perde energia, né? Ele perde essa energia, vai para uma energia negativa aqui. O que vai acontecer? Então vai ter uma diferença de energia, um ΔE. Né? E como é que esse ΔE não pode desaparecer? Geralmente ele é feito em forma de fótons ou raio gama. Né? Então, se o nêutron ele é absorvido, né, em geral ele libera energia, ou simplesmente ele não é absorvido, né? Então, porque ele tem energia suficiente, né? A energia do nêutron que está aqui, ela é maior do que o poço potencial aqui. Então, ele consegue sair desse poço potencial, né? E, de fato, quanto maior for a energia do nêutron, vamos colocar aqui 0,5 MeV, por exemplo. Quanto maior for a energia do nêutron, mais fácil é para ele sair do poço potencial, tá? Então, a nossa seção reta dependente da energia, ela tem a forma, né, que cai com a energia. Por quê? Por causa disso aqui, né? Isso é um negócio completamente esperado, né? Já que se você tem muita energia, você consegue sair desse poço potencial, né? A barreira, isso aqui forma uma barreira, né? Isso aqui é uma barreira para as partículas lá dentro não saírem, né? Por isso que o núcleo é estável. Mas seu nêutron tem energia aqui em cima da barreira. Como ele está em cima da barreira, ele pode sair. Então, quanto mais energia for esse nêutron, menor é a seção de choque. Isso foi descoberto por Enrico Fermi já no começo dos anos 30. Tá? Assim que descobriu o nêutron, o Enrico Fermi já chegou a esse resultado. Tá, beleza? Ele é bem intuitivo, tá? Não há nada não esperado aqui. Porém, acontece que a uma certa energia, a nossa seção de choque cresce de novo. Depois decresce de novo. Tá? E forma a barriga, tá? Então, essa barriga aqui é chamada de ressonância, tá? Por que ressonância? Né? Porque ressoa. Né? De repente, simplesmente a minha seção de choque que estava diminuindo começa a aumentar. Ou seja, numa certa energia máxima aqui, né? Na verdade, num certo intervalo de energia. Esse intervalo de energia é chamado de gama aqui. Né? Que corresponde à metade da altura desse morro. Então, para um certo intervalo de energia, né, quando está na metade da altura desse morro, né, daqui até aqui, existe uma certa ressonância, né, entre esse intervalo, onde a minha seção de choque, ao invés de diminuir, aumenta. Ou seja, por algum motivo, estou aumentando a energia, mas em vez do nêutron ser mais fácil dele sair, nesse intervalo específico é mais difícil para ele sair. Ou seja, ele tem uma chance maior de ser absorvido pelo núcleo, formar um núcleo composto e depois pode decair. Tá? Eu não estou falando que vai ficar lá para sempre, né? Ele pode decair ou pode fazer o núcleo composto emitir uma partícula beta. Como eu disse, pode acontecer mil coisas, né? Mas acontece que ele fica lá um certo tempo, na ordem de 10 a menos 16 segundos, né? E a chance dele ficar lá é maior nessa energia aqui do que numa energia menor. O que não faz sentido nenhum do ponto de vista da barreira potencial. Por que a ressonância existe? Né? Essa é uma boa pergunta. Por que a ressonância existe? Resposta: não sabemos. Tá? A gente faz experimento, a gente acha as ressonâncias são muito importantes, tá?
por exemplo, se eu quiser fazer absorção de nêutrons, por exemplo, para tratar um tumor, né, através da radioterapia, né? Então é importante a gente saber qual é a energia que eu devo lançar esse nêutron para que o tumor seja tratado, né? Claro, você pode falar assim, pô, por que você não lança uma energia bem baixinha? Porque aqui em cima tem uma alta, uma seção de choque alto, né? Claro, posso fazer isso. O problema é que aqui está relacionado com velocidades. Quanto menor a velocidade, mais chance esse nêutron tem de se dispersar do caminho, né? Ele está muito devagarzinho. Se você mandar um nêutron rápido, ele vai quase em linha reta. Ele vai perdendo energia, mas ele anda uma distância maior. Se você mandar ele devagar, ele já bate em alguma molécula e já dispersa, né? Já desvia do seu caminho, então não vai chegar no tumor. Então, para tratar tumores, por exemplo, eu preciso ter um nêutron chamado colimado, né? Vai em linha reta. Isso está completamente relacionado com a velocidade. Quanto maior a velocidade, mais colimado ele é. Então, mais chance eu tenho de acertar meu alvo. Porém, eu também preciso que ele acerte o alvo e interaja com o alvo. Senão ele vai atravessar direto, não vai interagir, não vai matar o tumor. Então, saber onde existem essas ressonâncias aqui é muito importante, tá? Por causa disso. Isso também é muito importante quando a gente for ver, se eu abrir um curso de Física Nuclear Descritiva 2, vamos ver como é que vai estar o andamento, mas aí vamos falar sobre reação nuclear no interior de estrelas, por exemplo, a fusão nuclear. Fusão nuclear eu já falei lá atrás, fusão é pegar dois núcleos e fazer um só. Inclusive, esses dois núcleos pode ser um núcleo e um nêutron, ou uma partícula alfa, né? Não precisa ser dois núcleos tamanho parecido, pode ser um petitinho e um grande. Ou dois prótons, por exemplo. Então é muito importante, né? Se eu quiser explicar uma estrela, se eu quiser explicar o processo de fusão, eu entender essa ressonância. Porque dentro de uma estrela, por causa da temperatura elevada, todas as partículas têm muita velocidade, né? A gente consegue achar a velocidade em função da temperatura, né? Física estatística, termodinâmica lá, né? Quem já viu termodinâmica talvez lembre disso. Então, a princípio, sem essas ressonâncias, né, não deveria haver fusão. Se não haver fusão, não deveria haver estrela, né? Mas, como tem essa ressonância, tem estrela. Então, é muito importante a gente saber aonde essas ressonâncias estão, tá? Então, o trabalho da física nuclear, nesse caso, é descobrir aonde estão as ressonâncias. Por que essas ressonâncias existem e, principalmente, por que elas estão aí, porque ela não está mais para cá ou mais para lá, é um negócio que ainda não sabemos, tá? Não sabemos, essa é a verdade, tá? Aqui não inventamos moda, né? Quando não sabemos, não sabemos. A física evoluiu muito, mas não sabe de tudo. Então, antes de encerrar essa aula, eu quero discutir com vocês esse resultado experimental aqui, tá? Esse é o resultado experimental, no qual está em energia aqui. Aqui tem a seção de choque em barnes. Lembra que um barn é 10 a menos 28 metros quadrados, né? Que está relacionado com a probabilidade de acontecer essa fusão. O que está acontecendo nesse caso específico aqui, né? Nesse caso eu tenho lítio bombardeado por nêutron, né? Esse aqui é o canal de entrada, esse é o A grande, esse é o A pequeno. O que está acontecendo? Está saindo uma partícula alfa e um trítio. Um trítio é um hidrogênio, só que com dois nêutrons, né? Ele é um próton e dois nêutrons, tá? Então, essa é a reação aqui. Lítio mais nêutron, com o nêutron agindo como a sonda, né? Liberando, né? Após os 10 a menos 16 segundos, né? Liberando partícula alfa e um trítio. Beleza. Então, a seção reta diminui com a energia, como eu disse lá para vocês, ela cai com o inverso da velocidade, ou então ela cai com 1 sobre V, né, ou 1 sobre a raiz de E, né? Então ela deveria ter aquela fórmula, aquela forma de hipérbole, né, 1 sobre X, né? Por que está uma reta aqui em vez de estar uma hipérbole? Porque essa escala é logarítmica, tá? Então, aprender a reparar nas escalas. Aqui é 1 eletronvolt, aqui já é 1000 eletronvolts, aqui é 1 milhão de eletronvolts. Mesma coisa aqui, tá? Essa escala de K também é logaritma. Aqui é 1, aqui é 10, aqui é 100 e aqui é 1000, tá? Então, escalas logarítmicas
nos dois eixos, tá? Então, o que ele diz pra gente aqui? Quanto maior a energia do nêutron, menor é a chance dele ser absorvido. Completamente compreensível, se você lembrar do potencial da energia nuclear. Porém, aqui, ó, perto de 1 MeV, se a energia cinética do nêutron se aproximar de 1 megaelectronvolt, eu tenho a ressonância. Tá? Então, esse é um dado experimental. Tá? Esse é um dado experimental para o lítio sujeito a nêutrons. Tá? Então, grande chance de ser absorvida aqui, pequena chance de ser absorvida aqui, porém, média chance de ser absorvida, né, nesse intervalo aqui. Quanto que esse intervalo vale? O intervalo vale metade, vale essa distância aqui, né, desse ponto até esse ponto, quando estou na metade do morro. Tá? Então, o lambda vai ser definido assim. Você desenha o morro, acha a metade dele, por exemplo aqui. Então, aqui está o lambda. Não é o lambda não, é gama, tá? Isso aqui é o gama maiúsculo. Tá? Então, essa é a energia na qual acontece a ressonância, beleza? Então, acabamos, né, essa parte da matéria. Acabamos, talvez, a primeira parte da matéria. Não tenho certeza, ainda não preparei as outras aulas, né? Mas estamos entre 40% e 60% do curso, né? Basicamente isso. Tá? Então, vimos nessas últimas aulas aí o espalhamento elástico, inelástico, transferência, e agora núcleos compostos. Já tínhamos visto também a energia de ligação por nucleon, decaimento beta, decaimento alfa, beta inverso, né? Então, essa foi a primeira metade do curso, beleza? Então, nos vemos na próxima aula. Fui!